Aconteceu no Japão, mas o espírito da coisa tá rodando por aí, batendo na porta de quem vive uma fé fingida e abraça qualquer modinha bizarra para tampar o vazio da alma. Tudo começou com uma senhora chamada Haruko Yamashita, de 71 anos, viúva, morava sozinha num subúrbio tranquilo de Nagasaki, no Japão. Uma senhorinha extremamente gentil, bondosa, ou pelo menos era o que aparentava, mas o que parecia ser só mais uma idosa carente, tentando preencher o silêncio de uma casa com uma boneca de silicone, virou um pesadelo infernal que nem filme de terror tem coragem de encenar. Essa senhorinha, meus irmãos, com aspecto gentil, um rostinho de bondade, teve um fim trágico. E não foi gripe, infarto nem AVC, foi possessão demoníaca. E o instrumento, uma boneca reborn chamada Aiko, que só pode ter sido fabricada nas oficinas do inferno. A tal da boneca Aiko, dessas bonequinhas ultra realistas com cabelo implantado fio a fio, pele de silicone que parece um bebê de verdade e até cheiro de nenê tem, foi vendida por um grupo chamado Mizudo Tenshi, traduzido Anjos da Água. Mas de anjo aquilo não tinha, era nada. Porém, 3 figuras sinistras administravam a loja. Kenji Moroboshi, dono da fábrica e artesão das bonecas, Reika Fujimoto, a vendedora que fazia rituais com incenso, e Hiro Tanaka, um ex-xamã que dizia dar alma aos bebês reborns. Sabe o que é isso, meus irmãos? A porta aberta para o diabo entrar de salto alto e fazer morada. Quando a dona Haruko comprou a boneca, ela dizia estar preenchendo um vazio e que a boneca dava companheirismo. Mas como está escrito em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo, e foi exatamente isso que ela fez. Ela deu lugar para o diabo. Abriu a porta da sua casa, do seu quarto e do seu espírito para algo que não vinha da parte de Deus. Logo nos primeiros dias, vizinhos diziam ouvir cantigas de ninar sendo entoadas pela casa, mesmo quando a dona Haruko estava no mercado ou em qualquer outro lugar. Olha só que loucura, as pessoas ouviam cantigas de ninar neném enquanto a dona Haruko estava na rua. E ela jurava que era a televisão ligada, mas na verdade é que nem televisão ela tinha. À noite, sons de passos ecoavam pelo corredor de madeira antiga da casa dela, e o mais bizarro, a boneca mudava de lugar sozinha. Isso mesmo, um dia ela estava na cadeira de balanço, no outro dia aparecia sentada na pia do banheiro, olhando fixamente para o espelho. A dona Haruko começou a conversar com a boneca Aiko, como se fosse neta dela. Mas aquilo que ela achava ser uma conversa de afeto era, na verdade, uma sedução espiritual, como está escrito em 1 Timóteo 4:1. Dos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. E não era só solidão, era influência maligna, era uma estratégia das trevas. E tem gente achando graça em adotar uma boneca, chamar de filha e fazer enxoval. Isso é o fim dos tempos, batendo na porta. Mas a coisa piorou quando a dona Haruko começou a perder o sono. E ela disse para a irmã mais nova, Seiko, que sentia alguém deitado ao lado dela todas as madrugadas. Ela relatava sonhos com os olhos vermelhos, gritos de crianças, uma risada que ecoava como se viesse de dentro do travesseiro. Chegou a procurar um psiquiatra que diagnosticou demência inicial, mas o que estava ali não era doença da mente, era uma ação espiritual. A dona Haruko começou a definhar, perdeu peso, passou a não falar coisa com coisa e dizia que a boneca Aiko pedia sangue. Eu sei que parece piada, mas a Bíblia já nos alertava que Satanás se transfigura em anjo de luz, como está escrito em 2 Coríntios 11:14. A boneca foi ganhando poder dentro daquela casa, e a dona Haruko foi perdendo o controle, a sanidade principalmente, e também a fé. O estopim aconteceu quando Seiko foi visitar a irmã e encontrou a boneca coberta de sangue. Isso mesmo que vocês ouviram. No colo da boneca havia uma faca de cozinha e manchas de sangue no chão do quarto. E a dona Haruko estava deitada em transe com um sorriso largo e os olhos virados. Ela dizia que Aiko havia se alimentado do sangue dela. Ela foi internada, mas infelizmente a dona Haruko faleceu no hospital. Sabe o que encontraram dentro da boneca? Mechas de cabelo humano verdadeiro, dentes de crianças costurados por dentro da cabeça da boneca. E um pequeno papiro com símbolos budistas distorcidos em forma de maldição. Meus irmãos, isso aqui não é brincadeira, é abominação. O que Deus condena em Deuteronômio, capítulo 18, do 10 ao 12, está se tornando moda. Não se acha entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho, nem encantador, nem adivinho, e nem necromante, aqueles que consultam os mortos. Depois do escândalo, a loja Mizu Tenshi foi fechada e os envolvidos foram interrogados, mas só Hiro Tanaka foi preso acusado de ocultismo e violação de túmulos infantis. Isso mesmo, ele extraía pedaços reais de corpos de bebês que eram sepultados para dar alma às bonecas.
A mídia japonesa abafou o caso, dizem que a indústria das bonecas realistas é bilionária e não pode ser manchada com teorias conspiratórias. Mas a verdade é que esse vídeo aqui serve como um alerta. Cuidado com o que você traz para dentro da sua casa. Nem tudo que parece inocente é inofensivo. O diabo consegue se disfarçar de ursinho de pelúcia, de boneco bebê reborn, de passatempo terapêutico, mas por trás de tudo isso há um espírito tentando ocupar o lugar que deveria ser só de Deus, como está escrito em Provérbios 14:12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao fim deles são caminhos de morte. Agora, deixa eu falar com você que comprou uma dessas bonecas e está tratando ela como se fosse parte da tua família. Você já parou para pensar por que você sente calafrios à noite? Por que tem pesadelos frequentes? Por que você ouve vozes, vê vultos? Meus irmãos e irmãs, o diabo não invade casa de crente que é cheio do Espírito Santo de Deus. Mas o diabo adora quando um crente carnal troca a oração por entretenimento doentio. Você acha que isso é só modinha? Saiba que modinha pode ser a deixa para o inferno fincar a sua bandeira dentro da tua casa. Não brinque com isso. O diabo não tira férias. Ele trabalha 24 horas por dia para